Olá pessoal, meu nome é Rafael Roque, eu sou estudante de doutorado do Programa de Recursos Florestais da Exalc. O meu orientador é o professor Evandro Wagner Tambarucci, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e esse vídeo é uma iniciativa do nosso grupo de estudos, o Laboratório de Melhoramento Florestal da Unicentro. Nesse vídeo, nós iremos apresentar uma discussão a respeito do artigo de Ham et al. 2020, que tem como tema a origem de árvores plantadas de Eucalyptus bentame em Camden, na Austrália. Então, esse artigo faz uma verificação da eficácia de medidas de conservação do tipo Circa Situm por meio de marcadores moleculares. Os autores desse artigo estão citados aqui no slide, bem como o link para o acesso desse artigo está disponível aqui acima. O que é preciso saber, então, para entender melhor os temas tratados nesse artigo? Então, esse trabalho está totalmente relacionado com a questão da conservação da diversidade genética e também com um ramo da genética, que seria a genética de populações. A conservação de recursos genéticos, seja ela voltada a espécies animais ou vegetais, é um tema considerado de grande relevância na atualidade. Desta forma, a quantificação da diversidade genética e o entendimento de sua magnitude, de sua natureza e de sua distribuição entre e dentro de populações se torna muito importante. O sucesso de qualquer programa voltado à conservação genética ele é dependente do conhecimento da quantidade da variação existente entre e dentro de populações da espécie de interesse. A avaliação da diversidade genética ela era, num primeiro momento, realizada a partir de características fenotípicas, sejam elas voltadas a caracteres morfológicos, a caracteres de desempenho agronômico ou zootécnico. No entanto, com os recentes avanços da biologia molecular, novas perspectivas para a pesquisa em conservação genética e em genética de populações surgiram. A utilização de marcadores moleculares, ela possibilita então a detecção de diferenças de variabilidade entre indivíduos dentro de populações, agora não somente de forma fenotípica, mas também genotípica, ou seja, em nível de DNA. E sendo assim, precisamos entender também no que consiste a genética de populações. Para entender no que consiste a genética de populações, é necessário pontuar primeiro o que é uma população. Uma população, então, é definida por dois componentes, sendo o primeiro o componente genético, já que uma população se trata de um conjunto de indivíduos que eles pertencem a uma mesma espécie e se cruzam, trocando alelos e se reproduzindo, e ainda em segundo o componente espacial, que atribui que esses indivíduos eles devem ocupar uma área suficientemente restrita, permitindo que qualquer membro acasale um com o outro e produza uma descendência. A genética de populações preocupa-se em entender variáveis principais como as frequências alélicas e as frequências genotípicas dos indivíduos que compõem as populações estudadas. Além disso, outra medida de diversidade importante é a heterozigosidade. Nesse contexto, temos um teorema, que é o teorema do equilíbrio de Hardy-Weinberg. O teorema de Hardy-Weinberg, ou a lei do equilíbrio de Hardy-Weinberg, ela é a base para os estudos de genética de populações. E essa lei ela foi demonstrada de forma independente e simultânea por dois pesquisadores. Então, pelo Godfrey Harold Hart, na Inglaterra, e por Wilhelm Weinberg, na Alemanha, em 1908. Então, pelos pressupostos desses dois pesquisadores, considera-se que uma população, para que ela esteja em equilíbrio, ela deve seguir algumas premissas.
que são elas: a ausência de seleção natural, porque para que uma população ela esteja em equilíbrio é necessário que a seleção não esteja atuando, e caso exista essa seleção, alguns genótipos serão então selecionados, modificando dessa forma as frequências alélicas, as frequências genotípicas dentro de uma população. Além disso, a ausência de mutações, já que essas mutações elas alteram o total de alelos presentes em uma população, ou seja, o pool gênico disponível. E sendo assim, uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg não ocorrem esses eventos de mutação. A ausência de migração também é uma premissa, visto que essa migração implica em fluxo gênico, e quando esse fluxo gênico ocorre, alguns genes podem ser incluídos ou excluídos de uma população. Desse modo, na situação de equilíbrio, então não ocorre a migração. Também espera-se que a população em questão seja suficientemente grande, tendendo a um tamanho infinito, e isso é importante pois populações pequenas elas favorecem eventos como a deriva genética, que significa flutuações nas frequências alélicas das populações de uma geração para outra. Além disso, espera-se de populações em equilíbrio que ocorra pamixia dentro dessas populações, ou seja, o cruzamento ao acaso. Esses cruzamentos são necessários que ocorram de maneira aleatória, sem que ocorra preferência por determinado grupo dentro da população. E nesse caso dizemos que a população está em pamixia, ou seja, todos os indivíduos se cruzam, se acasalam de maneira completamente aleatória. Dadas essas condições, então uma população atingirá o equilíbrio após uma geração de acasalamento ao acaso, de maneira que as frequências genotípicas elas serão dadas em função das frequências alélicas. E isso é mais visível de forma ilustrativa, como temos aqui um exemplo de dois alelos retirados de um locus, o alelo azinho e azão. Podemos chamar também o alelo azão de alelo efetivo e o azinho de não efetivo. E as suas frequências elas são dadas por P para o alelo efetivo e Q para o alelo não efetivo. Então, após uma geração de acasalamento ao acaso, as frequências genotípicas dos homozigotos serão dadas por P ao quadrado e Q ao quadrado, enquanto as frequências genotípicas dos heterozigotos serão dadas por PQ. Hardy-Weinberg então desenvolveram uma fórmula para testar o equilíbrio das populações, considerando então esses dois alelos dentro de um locus. A soma das frequências desses alelos é igual a 1. Como ficou explícito na ilustração do cruzamento, as frequências genotípicas dos homozigotos serão dadas por P ao quadrado e Q ao quadrado, enquanto 2PQ representa a frequência genotípica dos heterozigotos. E assim sendo, se somarmos todas essas frequências, teremos 100% dos genótipos da população. Então, a equação, a fórmula que representa o equilíbrio de Hardy-Weinberg é dada por P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. A espécie de interesse desse estudo, Eucalyptus benthami, é uma espécie de indivíduos de grande porte, indivíduos altos que chegam a atingir 35 metros de altura quando adultos, além de um diâmetro à altura do peito de 1,5 metro. Essa espécie é uma espécie muito importante para a indústria de papel e celulose e de bioenergia, principalmente devido à capacidade que ela tem de crescimento rápido em climas subtropicais
e também a sua tolerância a eventos de frio. É uma espécie muito plantada em países como os Estados Unidos, Brasil, Uruguai, no intuito de produção de celulose e bioenergia. Além disso, essa espécie ela tem um potencial farmacêutico que já foi investigado em outros trabalhos. Essa espécie ela tem a sua distribuição restrita em áreas ao sudoeste da cidade de Sydney, na Austrália, em planícies ao longo do rio Nepean e seus afluentes. Originalmente, essa espécie ocorria em solos férteis das partes planas de deposição dos rios, na localidade de Sydney, sendo que, muito em virtude da expansão urbana, essas populações da espécie acabaram sendo suprimidas. Então, atualmente, ela ocorre somente em duas populações pouco extensas, uma pequena população de indivíduos espalhados ao longo do rio Nepean, entre Wallasey e Camden, e outra população maior na localidade de Kedumba. E esse cenário faz então com que essa espécie seja uma espécie considerada ameaçada de extinção. E dado esse contexto, aplica-se então o conceito da estratégia de conservação circa situ, que ela consiste numa modalidade de conservação que é realizada em ambiente antropogênico, geralmente em forma de populações em mosaico e dentro da área de ocorrência natural da espécie. Esse presente estudo concentra-se então em avaliar a eficiência dessa conservação circa situ, que foi implantado de modo que diversos núcleos de árvores plantadas foram inseridos na localidade de Sydney, onde a espécie ocorre de forma natural. Além de investigar a diversidade genética existente nessas subpopulações plantadas, ainda tinha esse objetivo de atribuir a relação genética desses núcleos de conservação com as subpopulações naturais remanescentes na Austrália. O artigo ele tem por base um trabalho anterior, uma pesquisa preliminar realizada por Butcher e colaboradores em 2005, que investigou a relação genética entre as principais subpopulações de Eucalyptus bentami envolvidas nesse estudo, sendo que, como resultados, esses autores verificaram que cerca de 6.500 árvores da espécie elas existem ainda no Vale de Kedumba, enquanto ainda permanece cerca de 300 árvores na bacia de Banks, 30 na localidade de Camden e 9 em Wallasey. Morfologicamente, havia pouca diferença perceptível entre essas subpopulações, sendo necessário então a utilização de marcadores moleculares, em mais específicos marcadores microsatélites, no intuito de realizar a diferenciação dessas subpopulações em um nível molecular, no nível de DNA. Os marcadores microsatélites, que são também chamados sequências simples repetidas, eles consistem em repetições em tandem de 1 a 6 nucleotídeos e são classificados de acordo com a quantidade de bases nitrogenadas envolvidas nessa repetição. Então, quando temos uma repetição que envolve uma base nitrogenada, como por exemplo a adenina, temos um mononucleotídeo. Quando envolve-se também uma repetição intercalada entre citosina e adenina, temos um dinucleotídeo e assim por diante. Os marcadores microsatélites eles possuem um alto polimorfismo, ou seja, uma alta capacidade de detectar diferenças a nível de DNA entre indivíduos, e esse polimorfismo ele é decorrente das altas taxas de mutação que ocorrem nesses locos.
No entanto, esses marcadores eles são flanqueados por sequências únicas e também podem ser amplificados por meio da reação em cadeia da polimerase, o que faz com que eles sejam marcadores muito eficientes, considerados ideais para estudos de conservação de diversidade genética e de genética de populações. Muito também por eles se tratarem de marcadores neutros, ou seja, marcadores que estão sob a ausência do efeito de qualquer seleção. E além disso são marcadores codominantes, ou seja, é possível distinguir para esses marcadores os indivíduos homozigotos dos heterozigotos e também distinguir os diferentes alelos presentes em cada loco para cada indivíduo. Como temos aqui na ilustração o exemplo, indivíduo 1, 2 e 3 são indivíduos homozigotos, enquanto o indivíduo 1, 2 e 4 são indivíduos homozigotos, enquanto o indivíduo 3 representa o indivíduo heterozigoto, aqui pela ilustração da leitura da eletroforese. Então, a partir da utilização dos marcadores microsatélites, Butcher e seus colaboradores, que realizaram estudo prévio com a espécie, detectaram uma diferenciação genética significativa entre as subpopulações envolvidas. Tomando por base essas informações, os objetivos desse trabalho foram comparar a diversidade genética e as origens de árvores plantadas dentro e ao redor de Camden, na Austrália, com as da subpopulação do rio Nepean e também da subpopulação Kedumba, que representam então as subpopulações naturais remanescentes da localidade. E também determinar as origens prováveis das árvores plantadas, que representam então a estratégia de conservação Circa-Citon para a manutenção da variabilidade genética da espécie, e determinar também a relação genética dessas árvores entre si e com as subpopulações naturais. Para a amostragem da população, então foram obtidas amostras do DNA foliar de diversas fontes, de diversos indivíduos, sendo que esses indivíduos eram componentes tanto dos núcleos plantados de conservação quanto de subpopulações naturais. E essa amostra ela foi obtida de diversas localidades, mais especificamente a localidade do Vale de Kedumba, do rio Nepean, a localidade de Harrington Park e também árvores plantadas próximas ao rio Nepean. Tudo isso localizado em Camden, na Austrália. Dessa forma, a amostra total ela foi composta por 277 indivíduos. Além disso, também avaliou-se características dos indivíduos como brotação, presença de flor e presença de cápsula. Nessa tabela nós podemos observar todas as subpopulações que foram amostradas, sendo que o número de árvores amostradas ele variou de 2 a 75. Também temos aqui o detalhamento do tipo de grupo a que essas subpopulações pertenciam, foram classificados, sendo que o P indica aqui as árvores plantadas, o G indica as árvores enxertadas, obtidas a partir de enxertos obtidos a partir de indivíduos que compunham subpopulações naturais, e o W as árvores advindas das subpopulações naturais, além de uma descrição mais detalhada aqui de cada subpopulação, compreendendo então desde progênies com pedigree conhecido, enxertos obtidos do banco de clones de Cisaillot, árvores plantadas em diferentes locações ao longo do rio Nepean em seus afluentes, sendo que aqui
nós podemos observar os locais e números de amostras de 13 grupos de eucaliptos ventame plantados, que são representados aqui pelos triângulos vermelhos, e 9 grupos de eucaliptos de populações naturais, representados pelos círculos verdes. E esses indivíduos eles foram amostrados tanto em áreas urbanas como periurbanas, perto da localidade de Camden. Além disso, aqui na caixa de inserção, é possível observar 2 locais de amostragem em populações plantadas, na localidade de Picton e Temor, além de amostras de árvores de populações naturais, que são localizadas em Bents Basin e Wallace. Com relação à análise dos microsatélites, inicialmente para essa análise, então, deve-se realizar a extração do DNA das amostras, e essa extração ela foi realizada para cada uma das 277 amostras de folhas, que foram inicialmente dessecadas em sílica gel para facilitar o processo de maceração, que é essencial para o sucesso da extração. E o DNA genômico ele foi extraído usando o kit Invisibor DNA Plants, HTS, ou ainda pelo método de Broadhurst e colaboradores de 2015, tendo sido utilizados 5 mg de tecido vegetal por amostra. Depois da extração, esse DNA passou pelo processo da reação em cadeia da polimerase, ou seja, o processo de PCR, que tem por objetivo realizar a amplificação do DNA. Num primeiro momento foram testados 16 locos microsatélites, para depois serem selecionados os 9 mais eficientes. E essa etapa da análise dos microsatélites ela finaliza com a análise da qualidade do DNA obtido, além da quantificação do DNA por meio da leitura da eletroforese. Nessa tabela nós temos a informação dos locos utilizados nas análises, os 9 locos microsatélites, além da informação do motivo de repetição, do motivo repetido, ou seja, as bases nitrogenadas envolvidas na repetição e a quantidade em que elas aparecem repetidas. Também temos a informação da espécie para a qual esses microsatélites foram originalmente desenvolvidos. Então, temos aqui eucaliptos glóbulos, eucaliptos sieberi, eucaliptos grandes, sendo que esses marcadores demonstraram grande eficiência também na detecção de variabilidade em eucaliptos bentame. Outra informação é a quantidade de alelos por locus, que ela variou de 6 até 18, a proporção dos alelos nulos e também a quantidade de alelos privados encontrada para cada locus. Esses alelos privados eles consistem então em alelos que eles ocorrem de forma exclusiva em apenas uma população ou uma subpopulação. Ele variou de 2 a 8 neste presente estudo. Em específico, para o locus EG86, identificou-se que esse locus potencialmente possui uma proporção significativa de alelos nulos em comparação com os outros locus. Isso para as subpopulações. Enquanto os outros locus, foi identificado uma proporção relativamente pequena de alelos nulos para eles, em comparação aqui ao EG86, que apresentou uma proporção de alelos nulos de 0,19. A análise dos dados para esse trabalho ela foi realizada por meio de um processo iterativo e ela foi realizada com base em análises anteriores, ou seja, as análises do trabalho de Butcher e colaboradores de 2005. E com base nesse trabalho esperava-se então uma diferenciação significativa entre as subpopulações naturais de Nepean e Quedumba, no intuito de avaliar com eficiência a origem dos povoamentos plantados. A procedência de Oakes, que
foi incluída nesse trabalho, ela não tinha sido avaliada por Butcher, então sua afinidade com as subpopulações de Nepean e de Quedumba era, antes da realização desse trabalho, completamente desconhecida. De forma resumida, então, os autores realizaram um rastreamento de toda a amostra de árvores, no intuito de avaliar se a diferenciação populacional era evidente, para em seguida proceder à atribuição populacional das árvores plantadas, ou seja, atribuir a qual subpopulação natural as árvores plantadas que compõem a estratégia de conservação eram pertencentes, eram originários. Então, nessa amostra foram verificados indivíduos aparentemente advindos de populações naturais que cresceram no rio Nepean, porém tinha-se a suspeita de que essas árvores elas tinham origem diferente do local onde elas foram amostradas, ou seja, origem em Quedumba ou qualquer outro lugar que não era conhecido. Esses dados, então, os dados desses indivíduos foram removidos para evitar qualquer tendência no prosseguimento das análises. A diferenciação genética entre as populações foi avaliada usando métodos que incluem a análise de componentes principais, a análise de variância molecular, além do agrupamento bayesiano. Então, primeiramente, as estatísticas FST foram estimadas e a análise de variância molecular foi realizada a partir de dados de frequências alélicas, no intuito de particionar a variação genética entre as subpopulações naturais e plantadas e dentro dessas subpopulações. A estatística FST faz parte das estatísticas F de Wright e é uma medida de diferenciação que mede a proporção da variância total das frequências alélicas que ocorre entre as subpopulações. Então, essa estatística ela mede os efeitos das subdivisões dessas populações e a redução da heterozigosidade em virtude dessa subdivisão e de uma possível deriva genética, de uma possível flutuação das frequências alélicas, causando uma perda de diversidade. Posteriormente a essas estimativas, foi realizado o agrupamento bayesiano implementado no software Structure, sendo que essa análise ela tem função de identificar o número mais provável de clusters genéticos, ou seja, de diferentes grupos genéticos que compõem uma população, e realizar a atribuição populacional, identificar quais subpopulações pertencem ao mesmo grupo, ou seja, são geneticamente similares. Os resultados foram interpretados de acordo com a abordagem de Pritchard e colaboradores, 2010, e Evano e colaboradores, de 2005. Com relação à diversidade alélica, levando em consideração o equilíbrio de Hard-Weinberg, foram estimados os parâmetros heterozigosidade observada, que consiste na proporção de heterozigotos de fato verificada para uma população ou subpopulação, a heterozigosidade esperada, que seria a proporção de heterozigotos esperada de acordo com o equilíbrio de Hard-Weinberg, ou seja, dada por 2pq, como explicado lá no começo desse vídeo, ou ainda por 1 menos a somatória da frequência de homozigotos ao quadrado. Foi estimado também o índice de fixação, que refere-se à endogamia ocorrente em uma população, ou seja, o cruzamento aparentado entre indivíduos, o número de alelos por locus e ainda a riqueza alélica ajustada, que seria essa riqueza ajustada para o número amostral de cada população, sendo que cada população ela tem um número diferente de indivíduos. Então, para corrigir esse desbalanceamento, a riqueza alélica foi ajustada. O parentesco entre essas populações também foi analisado. Então, a relação das árvores individuais ela foi estimada tanto para as árvores plantadas quanto para as árvores
advindas de populações naturais ao redor da localidade de Camden. Para isso, o coeficiente de coancestria, representado pelo θ, e de parentesco, representado por 2 θs, foram estimados entre pares de indivíduos, por meio de estimadores de probabilidade máxima, mais especificamente Milligan 2003 e Weng 2007. A coancestria ela consiste, então, na probabilidade de que 2 alelos retirados de um mesmo loco, mas para indivíduos diferentes, para 2 indivíduos diferentes, que esses 2 alelos sejam idênticos por descendência, atribuindo-se então o parentesco entre 2 indivíduos diferentes. Como resultados iniciais, observamos aqui no gráfico de análise de componentes principais que as subpopulações naturais do sistema do rio Nepean e de Quedumba, elas estão agrupadas com uma área intercalada, em que elas não se agrupam, não se afinam. Uma explicação para isso seria a questão dos alelos privados verificados para essas subpopulações. Esses alelos privados eles são evidência de que o fluxo gênico ao longo do rio Nepean ficou restrito por um longo período, ou seja, não havia troca de alelos entre as subpopulações, o que acaba deixando as populações mais diferentes entre si. Em se tratando do resultado das atribuições populacionais, os autores detectaram que as análises usuais para interpretar a análise bayesiana do software structure, elas não foram completamente eficazes quando se tem o intuito de discriminar a estrutura das subpopulações envolvida no conjunto de dados. O método de Evan, o método gráfico de Evan et al., 2005, ele produziu um pico maior em K igual a 4, ou seja, isso quer dizer que o número de K ideal, o número de clusters genéticos mais prováveis que compõem essa amostra é de 4. Então, essa amostra é composta por 4 grupos genéticos distintos. No entanto, quando se atribui esse número de K igual a 4, é possível verificar que algumas árvores advindas de populações naturais, que provavelmente estariam intimamente relacionadas, dada a proximidade geográfica entre elas, elas são atribuídas a grupos diferentes. E nesse caso é difícil atribuir uma explicação biológica que justifique esse K igual a 4, segundo os autores do artigo. Observando o gráfico, nós podemos ver isso de uma forma mais ilustrativa, sendo que cada cor representa um grupo genético distinto, então os 4 grupos, 4 cores, cada barra representa um indivíduo, e quando o indivíduo ele é composto por mais de uma cor, significa que existe uma mistura de grupos genéticos na composição de seu genoma. Uma observação interessante com relação a essa análise é que ela permitiu identificar um número de árvores que supostamente seria advindo das populações naturais ao longo do rio Nepean, que na verdade podem ter sido plantadas usando sementes originárias da localidade do Vale de Quedumba. Nessa próxima tabela, nós vemos então um resumo das atribuições populacionais das árvores plantadas às subpopulações naturais de Quedumba ou de Nepean. Aqui é possível observar que 112 dos 133 indivíduos plantados, 112 foram atribuídas à subpopulação do rio Nepean. Então a grande maioria dessas árvores pertencem à localidade, tem sua origem na localidade do rio Nepean. Então algumas denotações aqui foram consideradas ambíguas, ou seja, denotam árvores que foram atribuídas de maneira
conflitante pelos métodos utilizados, ora atribuída como sendo originárias de Nepean, ora atribuídas como sendo originárias de Quedumba. No entanto, no geral, os métodos utilizados para a atribuição de populações parecem ter produzido resultados bastante robustos, com uma baixa proporção de árvores de origem duvidosa. Com relação ao FST e a análise molecular de variância, o FST estimado entre as populações, ele mostra que as árvores plantadas, atribuídas à subpopulação de Nepean, elas têm uma maior afinidade com a procedência de Camden, enquanto as árvores de Bent's Basin e a pequena amostra de Wallacea, elas parecem ser bastante distintas quando se leva em consideração a estatística FST. Enquanto aqui a localidade de The Oaks ela está mais próxima de Camden e também das árvores plantadas de Nepean. Ou seja, isso quer dizer que quanto maior a estimativa de FST, maior a diferenciação entre as subpopulações. Logo, quanto menor essa estimativa, mais as subpopulações são semelhantes entre si, geneticamente falando. Aqui nós observamos também um fato interessante. Pela análise do Structure, a análise anterior, ela demonstrou que as subpopulações de The Oaks e Wallacea eram bastante semelhantes. No entanto, aqui pela análise da estatística FST, essa estimativa ela é um tanto quanto alta, demonstrando aí uma diferenciação entre as populações quando se leva em conta essa análise. Então, posteriormente às estimativas do FST, procedeu-se à análise molecular de variância e, por meio dessa análise, percebeu-se que 5% da variação observada, da variação genética total, está entre as populações estudadas. 26% dessa variação ela está entre os indivíduos e 69% dentro dos indivíduos, indicando então uma diversidade genética muito maior dentro das populações do que entre as populações. Os resultados dos parâmetros genéticos populacionais, eles permitem, nós observamos que a população mais diversa geneticamente é a população do rio Nepean, com uma heterozgosidade esperada de 0,8 e também uma quantidade alta de alelos por locus, mesmo quando essa riqueza alélica ela é ajustada em função do tamanho amostral, esse resultado ainda é superior aos das outras populações. No entanto, a diversidade de áreas plantadas nesta localidade ela é semelhante também a diversidade da população de Nepean, chegando a uma heterogeneidade esperada de 0,78 e uma quantidade de alelos por locus também bem próxima a dessa subpopulação. Aqui nós podemos observar que os valores de heterozigosidade observada eles resultam sempre em valores inferiores aos de heterozigosidade esperada. Isso pode ser causado em virtude de uma endogamia existente dentro dessa população, ou seja, de níveis altos de cruzamento aparentado, que acabam gerando uma heterozigosidade, uma proporção de heterozigotos menor do que é esperada para essa população. Ou também uma estruturação existente nessas populações que não foi considerada para as análises que foram realizadas. Além disso, a proporção dos alelos nulos que foram obtidas lá no trabalho de Butcher et al. 2005, elas também podem ser uma causa possível dessa baixa heterozigosidade
encontrada nesse trabalho. Com relação ao coeficiente de endogamia, o índice de fixação, quando realizou-se um ajuste desse índice de fixação em função da proporção de alelos nulos em cada locus, essa estimativa foi sempre reduzida para toda a subpopulação, em especial aqui a população de Quedumba, que teve uma redução drástica no índice de endogamia de 0,17 para 0,03 quando o F foi ajustado. Aqui é um título de comparação. Nós acessamos um trabalho que ele está em fase de produção, em fase de finalização, um trabalho realizado pelo professor Evandro Tambarucci e pelo doutorando Lucas Rocha, que faz parte do nosso grupo também. É um trabalho que investigou a diversidade genética em populações de eucaliptus dentame localizadas no Brasil. Então, o que é possível nós detectarmos ao realizar essa comparação, vendo aqui pelo número amostral, no primeiro momento, nas populações naturais da Austrália e também nas plantadas, né? Esse número ele variou de 48 a 144, enquanto o trabalho realizado com as populações localizadas no Brasil, esse número variou de 22 a 159 indivíduos por população. Com relação à riqueza alélica, as populações da Austrália, elas apresentam uma riqueza alélica de 7,1 a 10,5, enquanto as populações implantadas no Brasil apresentam uma riqueza alélica de 5,4, variando até 7,1, o que indica uma baixa riqueza alélica para as populações que estão no Brasil. Com relação aos índices de heterozigosidade esperada, as populações localizadas no Brasil, elas também apresentam uma baixa diversidade quando se leva em consideração esse parâmetro, tendo em vista que a heterozigosidade esperada dessas populações ela variou de 0,66 até 0,74, valores inferiores aos verificados para as populações da Austrália, que variaram de 0,7 a 0,8. Com relação ao índice de fixação, as populações localizadas no Brasil apresentaram valores semelhantes às populações localizadas na Austrália. São sempre valores variando aí de 0,1 tendendo a 0,2. Então, um nível demonstrando um nível relativamente alto de cruzamento aparentado ocorrente sobre essas populações, o que, em termos de diversidade genética, em termos de conservação da espécie, não é desejável. Apesar desses níveis relativamente baixos de diversidade encontrados para as populações localizadas no Brasil, é importante frisar a informação que refere-se aos alelos privados encontrados nessas populações. O número de alelos privados ele variou de 7 a 24, então um número alto de alelos privados, que podem conter informações que serão importantes para a sobrevivência futura da espécie. E levando em consideração que não se tem certeza que esses alelos privados podem estar contidos em outras populações da espécie, isso reflete a importância de se conservar essas populações localizadas no Brasil. Logicamente, essa comparação ela seria mais precisa se ela fosse realizada loco a loco e mais especificamente para os mesmos locos entre as populações. No entanto, já dá para se ter uma ideia dos níveis de diversidade que possuem essas populações plantadas no Brasil. Com relação à análise de parentesco, então foram utilizados os estimadores de Wang e Milligan, e esses estimadores eles apresentaram uma correlação de Pearson
bastante alta, de 0,98, que indica que eles apresentam resultados muito semelhantes. No entanto, observando-se a tabela aqui para as estimativas de 2θ, que seria o parentesco, é possível concluir que essas estimativas elas foram de baixa precisão. Houve aqui uma grande flutuação nos intervalos de confiança. Esse resultado ele pode ser explicado em virtude do baixo número de marcadores que foi utilizado para as comparações. Ainda falando sobre parentesco, na figura desse slide nós podemos observar a matriz de parentesco estimada entre pares de árvores para as populações naturais, aqui divididos em 9 subpopulações, num espectro de mapa de calor em que o vermelho indica uma baixa relação entre esses grupos, até o verde que indica uma alta relação, um alto parentesco entre esses grupos. Também temos a matriz de parentesco estimada para as árvores plantadas, no mesmo esquema de espectro de mapa de calor, em que aqui observamos valores próximos de 0,25 entre os grupos de indivíduos, que indicam que essas populações são predominantemente formadas por meios irmãos, enquanto valores próximos a 0,5 indicam que a concestria média reflete irmãos completos para essas subpopulações. Os valores de parentesco aqui iguais a 1 significam a concestria dos indivíduos com eles mesmos. Nessa análise nós percebemos que as árvores plantadas, em quase todos os casos, elas apresentam uma elevada concestria. Uma última matriz de parentesco aqui mostra a relação então entre os grupos de árvores plantadas, que compõem a estratégia de conservação Circassiton, e as árvores pertencentes a populações naturais, com o mesmo espectro de mapa de calor, variando aqui de vermelho com baixo parentesco entre esses grupos, até verde, significando alto parentesco. Embora as árvores plantadas elas tenham provavelmente uma origem local e apresentem níveis consideráveis de diversidade genética, os indivíduos dentro dos locais plantados eles estão frequentemente relacionados entre si, ou seja, eles apresentam um coeficiente de coancestria maior que 0. Isso pode refletir a ocorrência de endogamia nos fragmentos remanescentes em torno da localidade de Camden, ou até mesmo a falta de árvores matrizes para a coleta de sementes. Ou seja, intui-se que esses plantios de conservação eles foram gerados a partir da coleta de uma única árvore ou apenas um grupo reduzido de árvores, resultando então em plantios compostos por indivíduos altamente aparentados, o que pode futuramente gerar questões como perda da diversidade genética e acabar por inviabilizar a conservação genética dessa espécie dentro desses plantios, dentro desses núcleos de conservação. Sobre as implicações desse trabalho para a conservação genética. Então, embora as áreas plantadas elas não sejam ideais para plantios de conservação Circassiton, em virtude da sua baixa diversidade genética e por serem compostas aí por indivíduos que estão intimamente relacionados, por indivíduos aparentados dentro das populações, é provável que elas sejam ainda vantajosas, que elas sejam benéficas, né? Principalmente pelo fato de que as populações naturais elas são altamente fragmentadas e vulneráveis, consequentemente, aí a um processo de extinção.
Então, desse modo, sugere que os plantios de conservação circassitum eles sejam continuados e sejam até mesmo ampliados. Com relação aos indivíduos plantados da localidade de Harrington Park, um dos principais objetivos desse estudo foi avaliar a ancestralidade desse plantio, né? Conhecer o pedigree desses indivíduos, desta população. E os resultados permitiram constatar que esse núcleo de conservação ele é bastante diverso geneticamente, e devido à sua diversidade genética é possível que esse local seja uma grande fonte de semente para os plantios na região, uma importante fonte de semente. No entanto, como ele está localizado a uma longa distância das áreas de populações naturais, e a espécie Eucalyptus ela é predominantemente polinizada por insetos, não é provável que esses plantios eles sirvam como fonte de pólen para as populações naturais. Então é mais provável que essa troca de pólen seja inviável. Mas mesmo assim, devido à diversidade genética desse núcleo de conservação, é provável que ele seria uma área de produção de sementes altamente valiosa, né? É uma potencial área de produção de sementes. No entanto, ela fica localizada numa propriedade privada, e também em virtude dos desafios que se teria em gerenciar essa área de produção de sementes numa área urbana, então pode ser que essa não seja uma recomendação prática, né? Tornar essa área uma área de produção de sementes. Como conclusão, tem-se que a origem dos povoamentos plantados que compõem aí a estratégia de conservação circassitum, elas foram determinadas com sucesso a partir do uso de marcadores microsatélites e ainda tendo como referência as populações naturais da localidade de Camden. É provável que a maioria das árvores plantadas dentro e ao redor da cidade de Camden, onde estão localizadas muitas das subpopulações naturais sobreviventes, então é provável que essas árvores elas sejam advindas da subpopulação local e não de Quedumba, que está geograficamente distante e é geneticamente distinta. As subpopulações plantadas elas possuem diversidade genética que parece ser semelhante às das subpopulações naturais. No entanto, os locais plantados eles são geralmente compostos por indivíduos aparentados, o que representa uma base genética estreita. Estando essas populações plantadas, então, sujeitas a um possível evento de gargalo genético, de redução drástica da variabilidade genética, levando aí a uma possível perda do propósito de conservação da espécie, caso não sejam tomadas certas medidas. Conclui-se então que os indivíduos plantados eles não são altamente adequados para atividades como coleta de sementes, pois provavelmente eles irão produzir progênies endogâmicas e pólen abaixo dos níveis ideais. Isso tudo em virtude da baixa diversidade genética desses plantios. Uma solução que se recomenda são plantios adicionais e a substituição gradual dos indivíduos desse plantio por indivíduos de origem genética conhecida. Os resultados deste trabalho permitem também afirmar que o uso dos marcadores microsatélites ele é amplamente viável e aplicável a estudos de conservação para outras espécies. Nós encerramos esse vídeo por aqui. Espero que ele tenha sido útil aos interessados no assunto. Fica aqui o nosso e-mail para contato, para alguma sugestão, algum comentário, alguma dúvida. Muito obrigado a todos que assistiram e até uma próxima.